luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Graça, paz, alegria, amor do Senhor sobre a vida de vocês, de todos nós, em nome de Jesus, amém? Lembrando da graça do Senhor sobre as nossas vidas, queria que a gente começasse lendo o livro de Colossenses, capítulo 3. Novo ano, primeiro culto de 2016 da nossa igreja. E o que nós estamos pensando para esse ano que vem? Até foram colocados aqui ao nosso lado esses dois cartazes para a gente estar colocando o que eu estou pensando para o ano que vem. Eu vou fazer o que o ano que vem? Será que eu estou sonhando? Os meus pensamentos são meus pensamentos? Ou será que os meus pensamentos têm que ser os pensamentos de Deus para a minha vida? Os sonhos de Deus serão os meus sonhos. Colossenses diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Será que quando Cristo for manifestado, nós estaremos manifestados com Ele? Quem hoje, se Deus nos chamasse agora para a sua glória, como nós nos apresentaríamos diante dele? A Bíblia diz que nós temos que estar de mãos limpas, de coração puro. Como nós estaremos nos apresentando diante de Deus? E isso pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Você tem 15 anos, 20 anos, 30, 40, 50. Se Deus te chamar agora, como você vai se apresentar diante de Deus? Como você vai olhar nos olhos de Deus? Será que nós podemos mostrar as mãos limpas? Será que o nosso coração está puro para estar diante de Deus? Eu confesso que eu tive que falar: Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Eu preciso pedir perdão. Há muito perdão para ser pedido. Ter uma vida santa diante de Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo. Eu preciso do fruto do Teu Espírito Santo.
que é ser bom? O que é fazer o bem? O que é bem? O que é ser fiel? O que é ser manso? O que é ter domínio próprio? Paciência. Ah, Jesus, tem misericórdia. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Eu quero te convidar, meu irmão, para começar esse ano pedindo uma vida de santidade a Deus. Eu quero te convidar para cantar esse cântico agora, pedindo que Deus mostre a você onde você tem que pedir perdão, pelo que você tem que pedir perdão a Deus, a quem você tem que dar perdão. Que em nome de Jesus, a gente começa esse ano de 2016 buscando os pensamentos de Deus para este ano, buscando os sonhos de Deus para sonhar, porque só no centro da vontade de Deus nós seremos felizes, nós seremos alegres apesar das circunstâncias. Vamos começar esse ano buscando a Deus para colocar uma marca no nosso coração, segundo o coração de Deus. Amém? Vamos lá, vamos cantar, vamos orar, pedir a Deus a direção do Senhor. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Senhor, escreve na minha mente, no meu coração, no meu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus?
Escreva, Senhor, em meu coração santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meus pensamentos santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em meu querer santidade ao Senhor. Escreva, Senhor, em minha história santidade ao Senhor. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença, doce presença. E para nós começarmos a exercitar esse amor, que é o elo perfeito, eu quero que a gente esteja agora intercedendo por 3 famílias da nossa igreja. Uma família é a família do Marcelo, um rapaz que foi recebido há pouco tempo na nossa igreja e que vai fazer um transplante de rim essa semana. Então eu queria que a gente estivesse lembrando, a mãe será a sua doadora. Então que a gente esteja orando por eles. Que a gente esteja orando também pela Maria do Carmo, a irmã dela fará uma cirurgia também de 2 aneurismas amanhã pela manhã. Muito risco, estejamos orando por essas famílias. E também orando pela família da Verinha Alvarenga, filha do seu Ayrton, porque esta semana passada, o Fernando, seu esposo, nosso irmão, foi chamado junto ao pai. 48 anos, tem um filhinho Henrico de 5 anos, ele é filho da nossa irmã Paola. Vamos estar lembrando de orar por essas famílias. Sejamos suportes a essas famílias para a glória do Senhor. Pai, confiamos no Teu amor, confiamos na Tua misericórdia. Nós não sabemos amar, Pai, e nós precisamos do fruto do Teu Espírito Santo, para que a gente aprenda a ter compaixão, para que a gente aprenda a ser manso, como Jesus foi, para que a gente tenha domínio próprio, Pai, para que a gente não se deixe levar por qualquer sorte de doutrinas, de costumes, de cultura, mas que a gente permaneça firme na Tua palavra, Pai, como servos do Senhor. Pai, queremos que toda a nossa casa Te sirva, como povo Teu, que Te chama pelo Teu nome. Nós nos humilhamos diante do Senhor, arrependidos, ó Deus, dos nossos pecados, suplicando, ó Deus, sara a nossa terra. Toma, Senhor, as nossas famílias nas Tuas mãos. Nos faz santo aos Teus olhos, Pai. Sozinhos nós não conseguimos, ó Deus. Mas o Teu Espírito Santo nos foi deixado para nos ensinar, para nos consolar. Consola, Senhor, estas famílias. Jesus Cristo veio para levar as nossas enfermidades, Pai, naquela cruz. Faz estas cirurgias amanhã, Pai. Toma a mão dos médicos, a sala de cirurgia, a asepsia. Todos aqueles que estarão neste lugar, Pai. Manifesta a Tua glória nestas famílias, Senhor. Nós cremos no Teu poder transformador. Nós cremos no Teu poder regenerador, Pai. Restaurador. Em nome de Jesus, nos rendemos diante do Senhor para clamar. Ouve, Senhor, o clamor do Teu povo, para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Mas para que Deus nos ouça,
As palavras dos nossos lábios têm que ser agradáveis a Deus. Nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Redentor, a nossa rocha, o nosso libertador. E nos dispormos a entregar inteiramente a nossa vida ao serviço ao Senhor. Em nome de Jesus, que a gente faça desse cântico a nossa oração ao Senhor. E o meditar no coração agradem a Ti, agradem a Ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Agradem a Ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Todo dia, cada instante, sempre hei de Te servir, agradável aos teus olhos, quero ser. Ó Senhor. Nós queremos um 2016 feliz. E a Bíblia diz que bem-aventurado são aqueles que são firmados na casa do Senhor. Aqueles que louvam, que têm um coração no nosso Deus. Que esse ano a gente realmente coloque o nosso coração no coração de Deus, no centro da vontade de Deus, para que em nome de Jesus o povo de Deus seja bem-aventurado. Amém? Bem-aventurada que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus.
está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurada que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurada que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Esta nação é o clamor da igreja que te adora. Tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Pai, nós te adoramos. Só tu és santo, Pai. Só tu és santo. E nós nos derramamos diante do Senhor, clamando por esta nação, clamando, Senhor, para que caia por terra tudo aquilo que não vem do Senhor, toda a corrupção, toda a desonestidade, toda a infidelidade. Pai, levanta o teu povo, sara, Senhor, esta terra, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, podemos sentar.
Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus, amém? Feliz 2016 na presença do Senhor, amém, queridos? Que seja um ano próspero, um ano abençoado, um ano da graça do Senhor sendo derramada abundantemente sobre a nossa vida, famílias e igrejas, em nome de Jesus. Eu espero que vocês tenham passado uma semana muito abençoada, festas, né? Celebrações familiares que tenham sido abençoadoras para a sua vida. E é bom retomarmos hoje, primeiro domingo do ano, já tendo a oportunidade de celebrar a Deus em culto, primeira celebração da Santa Ceia do ano, que é uma grande bênção também começarmos o ano desta forma, nos alimentando da palavra, nos alimentando do pão e do cálice que Jesus nos oferece. Hoje é o dia também que estamos começando uma série pensada especificamente para o mês de janeiro. São as previsões para 2016, não é? Nessa época do ano é aquele período que a gente costuma ver inúmeras previsões por aí. As pessoas fazem previsões a respeito de tudo e de todos. Coisas que, na verdade, o ser humano jamais poderia prever. Como eu disse na devocional do boletim alguns domingos atrás, as coisas encobertas pertencem única e exclusivamente ao Senhor. Mas outras coisas são claras para nós. Por exemplo, 2016, a previsão pode ser um ano para sairmos do nosso lugar seguro. 2016 pode ser o ano ainda para novas experiências de oração. 2016 pode ser o ano para a renovação das nossas forças. 2016 pode ser o ano da consagração dos nossos sonhos na presença de Deus. 2016 pode ser o ano do nosso fortalecimento espiritual, emocional, físico, igreja do Senhor. São previsões para esse ano de 2016. E a palavra de Deus nos ampara e nos ensina o caminho para alcançarmos isso também. Justamente por isso é que nós estamos trazendo para vocês, você já deve ter ouvido falar num papelzinho chamado post-it. Conhece o post-it? Sabe o que é o post-it? É um papelzinho como esse aqui, né? Ele tem uma colinha aqui em cima, a gente escreve alguma coisa aqui, um lembrete, destaca o papelzinho, ele tem uma cola, e a gente coloca nos lugares onde a gente tem mais acesso durante o dia, para lembrar os compromissos que a gente tem, não é assim? Alguns colocam no carro, outros colocam no armário, outros colocam na porta, outros colocam na geladeira, enfim, cada um coloca no lugar que visita mais, para não esquecer. E os post-its, então, nos ajudam a compreender isso aí. Por isso é que na frente, nós temos um post-it gigante, aqui atrás de mim. Esses post-its nos fazem lembrar as previsões para o ano 2016, e ficarão aqui o mês todo, mês de janeiro todo. Esse texto, esse post-it branco que está aqui no centro, é o texto que eu preguei na quinta-feira, no culto do dia 31, que é um texto precioso de Deuteronômio capítulo 11, que fala que os olhos do Senhor permanecerão sobre nós durante todo o ano, do início ao final do ano. Olha que bênção. E hoje o primeiro post-it que nós vamos meditar, aquele amarelinho, é o desafio para nós sairmos do nosso lugar seguro. Vou explicar para você o que isso significa baseado nesse texto do rei Davi. E aí também como um exercício de espiritualidade para o ano novo, nós estamos convidando você a participar com a gente desses post-its. Você está vendo que aqui à minha esquerda e à minha direita nós temos duas telas, dois painéis, e neles nós temos um bloquinho de post-it e uma caneta. E o desafio é, em 2016 eu vou, aí você vem até o painel, pega uma caneta, escreve no post-it, descola e cola ali no painel. Domingo após domingo nós vamos pegar esses painéis e colocá-los todos aqui à frente, junto com os post-its que ali estão. E no último domingo de janeiro, nós vamos orar consagrando diante do Senhor todos os sonhos, projetos, propósitos que os irmãos mesmos colocaram no post-it pequenininho. Combinado? Claro? De manhã o pessoal já participou, vocês também, domingo que vem, até o último domingo nós vamos fazer isso. E aí quando todos os post-its estiverem lá, nós vamos interceder por todos os motivos de oração. Em 2016 eu vou me aperfeiçoar na minha vida profissional. Anota aí. Em 2016 eu vou buscar um desafio novo na minha vida acadêmica. Coloque aí. Em 2016 eu vou ser um marido mais presente, um pai mais atencioso. Coloque aí. Em 2016 eu vou ler a Bíblia toda. Coloque aí. Em 2016 eu vou falar de Jesus para alguém, tal.
E tem as clássicas, né? Em 2016 eu vou fazer a dieta. Em 2016 eu vou começar a academia. Em 2016 eu vou fazer... Enfim, quais são os seus objetivos? Os seus projetos para 2016? Nós queremos orar por você, pela sua família. Nós pedimos que você participe colocando ali, tá bom? Não tenha pressa, pode fazer isso também domingo que vem. Mas participe, não deixe de participar. Ah, eu queria escrever 4 post-its já de uma vez. Faça isso, não tem problema. Tá bom? Para que essa frente aqui vai ficar bem bonita, colorida, e nós vamos ter esse momento de consagração diante do Senhor. Tá bom? Dito isso, eu convido você para abrir sua Bíblia. No primeiro livro de Samuel, capítulo 22, eu quero ler os 5 primeiros versículos. O texto será projetado também, se você preferir acompanhar aqui na tela. Tá bom? A primeira previsão, então, para 2016 é que 2016 é o ano oportuno, o ano propício para sairmos do nosso lugar seguro. Mas, afinal de contas, o que significa sair do lugar seguro? Pastor, o lugar seguro não é seguro. O lugar seguro não é um lugar onde nós devemos estar, justamente por ele ser seguro. Então, como assim sair do nosso lugar seguro? Nós vamos descobrir nesse texto de Samuel o que isso significa, tá bom? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi, não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Feche os seus olhos mais uma vez e vamos em oração falar com Deus e pedir a Ele que nos abençoe nesta noite. Ore ao Senhor, agradeça por esse privilégio de estar aqui na casa de Deus, logo no primeiro domingo do ano. Agradeça a Deus o privilégio de você participar dessa reflexão sobre o lugar seguro, porque, olha, eu creio que Deus tem algo especial para falar com você hoje aqui. E eu creio que Deus trouxe hoje aqui pessoas que precisam ouvir justamente esta palavra. E como ela um dia fez um sentido tremendo na minha vida, eu creio que Deus tem preparado pessoas para que nessa noite a palavra faça sentido também. Então diga, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, fala comigo. Trabalha a minha vida. Cuida de mim. Querido Deus, nós somos privilegiados, Pai, abençoados, porque é tão bom, Pai, estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. Tão bom, ó Deus, louvarmos ao Senhor com esses cânticos maravilhosos. Sermos ministrados, ó Deus, uns pelos outros. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que ela seja aplicada e aplicável à nossa vida nessa noite, por obra do Teu Espírito Santo, Senhor. Cremos, ó Deus, em Ti e reconhecemos que o Senhor conhece tudo o que há em nós. Não há nada, nenhuma área da nossa vida que esteja obscura ou escondida diante dos Teus olhos. Por isso, Deus, fala conosco exatamente o que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir. Use, ó Deus, a minha vida e move-nos, ó Deus, o nosso lugar seguro em direção ao lugar que o Senhor quer que estejamos. Ó Deus querido, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, para que tenhamos, ó Pai, não apenas um ano muito abençoado pela frente, mas que todos os dias da nossa vida sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Oramos agradecidos por tudo, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, qual é o lugar mais seguro para você? Ou então, o que significa para você um lugar seguro? Se você pudesse definir um lugar seguro, como você definiria?
Se você pudesse identificar um lugar seguro, que lugar seria esse? Se você pudesse ilustrar, desenhar ou exemplificar um lugar seguro, que lugar seria esse? Por exemplo, para mim, um lugar que eu considero bastante seguro é a minha casa. Não especificamente as paredes, a construção, o lugar, o CEP, mas o ambiente da minha casa. Tanto que de alguns anos para cá, quando eu vou salvar o número de telefone da minha casa no celular, o nome que eu coloco ali é refúgio. Então, todas as vezes que eu quero ligar na minha casa, o nome que eu procuro na agenda do telefone é refúgio. E todas as vezes que o telefone toca, eu olho e está escrito refúgio, eu sei que é da minha casa. Porque a minha casa, para mim, é um lugar que me dá segurança. Para você, qual é um lugar assim? É interessante pensarmos sobre isso porque em alguns países onde as catástrofes naturais, como os terremotos, os furacões, são muito constantes, existem inclusive os abrigos que já são prontos e muitas vezes eles fazem parte do projeto da construção da casa, justamente para dar abrigo e segurança para as pessoas que estão passando por uma situação emergencial, por uma tormenta. Então, diante da tormenta, todo mundo corre para lá. O lugar seguro, por exemplo, num dia de chuva, pode ser a sua casa. O lugar seguro numa guerra, por exemplo, pode ser uma fortaleza onde o exército se acolhe. Num terremoto, por exemplo, o lugar mais seguro são os umbrais da porta. E é interessante pensarmos sobre isso, porque o Brasil, por muito tempo, foi considerado um dos países mais seguros do mundo, justamente porque aqui na nossa terra não tem terremoto, não tem furacão, não tem catástrofe natural, nunca se ouviu de um tsunami, etc. Tirando aqui a parte da questão da violência urbana, o Brasil é considerado por muitas pessoas como um país seguro. No entanto, de vez em quando a gente ouve uma notícia ou outra dizendo de algum abalo de terra que aconteceu no Brasil. Recentemente, nessa semana mais precisamente, ouvimos, por exemplo, uma notícia de um tremor de terra numa cidade paranaense, chamada Londrina, uma grande cidade importante para o estado do Paraná, onde houve ali um terremoto. E de repente nós ficamos pensando, o que é realmente seguro e o que não é seguro? Por outro lado, é importante pensarmos sobre algo muito importante para a gente. O lugar seguro nem sempre pode ser o melhor lugar. Prestem bem atenção nisso. Aquilo que nós consideramos, ou aquele que nós consideramos o lugar seguro, nem sempre pode ser o melhor lugar para estarmos. E eu posso exemplificar isso para vocês. Por exemplo, se você vai à praia, se você ficar o tempo todo do passeio na praia, na areia, qual que é a probabilidade de você se afogar com a água? Qual é? Nenhuma, é zero. No entanto, se você ficar ali na areia, extremamente seguro e livre do risco de se afogar na água do mar, consequentemente você está perdendo o melhor da praia. Correto? Você está perdendo a oportunidade de sentir as ondas batendo em você, de sentir a temperatura da água, de participar, de entrar naquele cenário maravilhoso e paradisíaco que uma praia oferece. Por exemplo, numa empresa, o lugar mais seguro para você pode ser ali o lugar onde você está trabalhando há 5, há 10, há 15, há 20 anos. Mas a grande questão é que talvez exista algo mais, algo diferente daquilo que você tem experimentado, que você ainda não descobriu porque você está ali no seu lugar seguro. Ok, o seu pagamento cai todo dia 1º, os seus vencimentos, os seus benefícios estão todos lá todo mês, está tudo muito bem, tudo ok, tudo tranquilo, mas ao mesmo tempo você está perdendo a oportunidade de conhecer outros desafios profissionais. Nem sempre o lugar seguro é o melhor lugar. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é na vida acadêmica. Muitas famílias hoje na igreja estão vivendo aquele momento em que os adolescentes, indo para a juventude, estão fazendo vestibulares e se programando para estudar em outras cidades e ir para outros lugares. Vocês querem saber qual é o mais seguro? O mais seguro é ficar aqui em Sorocaba mesmo. O mais seguro é ficar na nossa casa. O mais seguro é estar perto dos nossos pais, da nossa família. Só que muitas vezes esse mais seguro impede a gente de um crescimento maior.
E ok, eu estou aqui no meu lugar seguro, mas eu estou perdendo a oportunidade de vivenciar inúmeras experiências que uma saída da minha casa, uma saída da minha cidade, muitas vezes do meu estado, e por que não dizer até mesmo do meu país, pode representar uma experiência tremenda e agregar muita coisa para a minha vida, tanto pessoal, quanto profissional, quanto espiritual, e assim por diante. Outra coisa, outra área, queridos, é na área dos relacionamentos. Ficar protegido pela nossa própria redoma. Enquanto a nossa própria redoma for o nosso lugar seguro, fique tranquilo. Ninguém vai incomodar você, ninguém vai decepcionar você, ninguém vai frustrar você, ninguém vai entristecer você, ninguém vai ter alguma atitude que te decepcione, nada disso. No entanto, enquanto nos mantemos enclausurados numa redoma, nós perdemos a possibilidade e a oportunidade de conhecermos pessoas maravilhosas, que podem fazer a diferença na nossa vida, que podem ser instrumentos de Deus para nós. Eu não tenho receios em dizer que o lugar mais seguro é a redoma, mas o lugar mais prazeroso é fora dela, onde nos relacionamos com as pessoas. E nesse processo, sim, nos entristecemos, nos decepcionamos, nos frustramos, mas ok, nós também fazemos isso com as pessoas. E amanhã nós recompomos as nossas forças e Deus nos dá graça e continuamos a nossa caminhada. Agora, você já parou para pensar que essa questão do lugar seguro também é absolutamente relativo? Aquele que é um lugar seguro para você pode não ser para outra pessoa. E aquilo que você reputa por um lugar absolutamente seguro, talvez ele seja mais frágil do que você imagina. Recentemente eu estava lendo a notícia de uma senhora que com a sua família saiu de São Paulo para morar no interior do estado de São Paulo por conta da violência urbana. Ela não aguentava mais São Paulo. Eu sei que muitas pessoas têm feito esse caminho. Não só aqui na região de Sorocaba, como em outros lugares também. Muita gente sai de São Paulo, talvez até continue trabalhando lá, mas escolhe uma cidade do interior para morar por ser um lugar mais tranquilo. Ou do Rio de Janeiro, ou de Brasília, ou de qualquer outra grande cidade. Campinas, seja lá como for. E essa senhora saiu de São Paulo em busca de uma vida mais tranquila e pacata em Indaiatuba. Você conhece Indaiatuba? É uma cidade vizinha nossa aqui. Uma cidade que tem um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil. Mas foi justamente em Indaiatuba que o seu filho, um moço de 24 anos, foi assassinado. Sem nenhuma razão aparente. Foi assassinado em frente ao seu local de trabalho. Não estava envolvido em nenhuma coisa errada. Ela saiu de São Paulo para buscar um lugar seguro, mas o lugar seguro que ela buscou acabou, infelizmente, ceifando a vida do seu próprio filho. Lendo recentemente também as notícias de uma senhora que estava sendo levada pelas águas de uma enchente numa cidade. E aquela água com toda a força arrastava. E aquela mulher desesperada tentando se salvar de alguma forma, quando de repente ela percebeu que no meio da água havia ali algo muito parecido a uma corda. Algo em que ela pudesse se agarrar para que não fosse levar pelas águas. E aquela senhora então com todo o desespero, com toda a luta, lutando contra a força da correnteza, se dirigiu até aquilo que parecia uma corda e com toda a segurança olhou para aquilo como se fosse o lugar mais seguro da sua vida naquele momento e agarrou-se nela, quando ela descobriu que aquilo não era uma corda, mas era sim um cabo elétrico que havia rompido com a tempestade e estava caído no chão. Imediatamente aquela senhora foi eletrocutada e morreu no local. E aquilo que para ela parecia algo de mais absoluta segurança, na verdade não era. Sem contar aquele sentimento ou aquela falsa sensação de segurança que a gente tem, não é assim? Bom, vamos todos viajar. Nós vamos em 3 carros. Mas os meus filhos vão no meu carro, porque no meu carro não vai acontecer nada. Conhece essa história? Não, os meus filhos não vão em lugar algum, porque eles precisam estar comigo, porque quando eles estão comigo, eles estão seguros. Não, eu não mando em acampamento, eu não deixo passar na casa de vô e vó, eu não deixo ficar na casa de amigos, eu não deixo viajar de ônibus, porque no meu carro é que eles estão seguros. Na minha casa é que eles estão seguros. Com a minha presença é que eles estão seguros. Eu sou pai também, eu mesmo, de vez em quando, sou roubado por esse sentimento de falsa segurança.
O que é que garante que quando eles estão comigo, nada acontecerá? O que é que me garante que quando eles estão ao meu lado, eu tenho a garantia de que eles estão absolutamente seguros de tudo e de todos? Esses são algumas perspectivas do lugar seguro da nossa vida. E o texto que lemos aqui em Samuel, capítulo 22, por duas vezes, uma no versículo 4 e outra no versículo 5, fala para a gente a respeito de um lugar seguro. Os livros de Samuel estão entre aqueles livros do Antigo Testamento que nós damos o nome de livros históricos. Ou seja, são os livros que contam a história do povo de Deus num período de transição entre a liderança dos juízes para os reis. E os livros de Samuel recebem esse nome, não necessariamente pela sua autoria, mas precisamente pela importância profética que Samuel teve naquele período da vida de Israel. Samuel era o grande profeta de Deus na vida da nação naquele período. O homem que foi escolhido por Deus para ungir os reis de Israel. O povo de Israel olhava para as nações vizinhas e percebia que todas as nações tinham um rei. E não contente com o governo do Senhor sobre eles, a nação de Israel inventou que queria um rei também. E o Senhor estabeleceu um rei sobre eles. E como vocês conhecem a história, o primeiro rei que Deus levantou na nação de Israel foi um homem chamado Saul. E o rei Saul foi justamente ungido para ser rei por Samuel. Quando Saul saiu a procurar as jumentas de seu pai que haviam se perdido, ele não encontrou as jumentas. Mas ele encontrou-se com o profeta de Deus, Samuel. E Samuel ungiu Saul como rei. E assim Saul se tornou o primeiro rei da nação de Israel. Só que de cara, ele encontrou um problema muito grande. Porque ele não soube trazer para perto dele um jovenzinho que seria muito importante para a nação de Israel. Mas como ele estava em desconexão com a vontade de Deus, Saul não conseguiu perceber que ele estava do lado daquele que seria o rei de Israel, e não mais um dos reis. Nós estamos falando de Davi. Davi derrotou o gigante Golias, o gigante filisteu. Davi venceu alguns exércitos inimigos do povo de Deus, de modo que quando Davi entrou na cidade, as mulheres se reuniram e começaram a vibrar, e começaram a cantar, e começaram a comemorar, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi feriu 10 milhares. Percebem a provocação que as mulheres fizeram com as suas cantorias? Com essa musiquinha, com esse refrãozinho de que Davi era muito maior do que Saul, as mulheres ali conseguiram provocar uma ira, uma indignação, um sentimento de raiva tão grande no coração de Saul, que Saul esqueceu o reino. Ele passou a reinar obstinado em perseguir, matar Davi. Saul esqueceu todas as demandas que ele tinha como rei. Saul esqueceu tudo o que ele tinha que fazer. A única preocupação que ele tinha era de matar Davi. E é curioso quando lemos Samuel, irmãos, porque a Bíblia fala que pelo menos por 3 vezes em que Saul intentou contra a vida de Davi, a história se inverteu e Davi teve pelo menos 3 oportunidades claras de matar Saul. Pelo menos 3, mas ele não fez. E por que Davi não fez? Por várias razões, mas principalmente porque ele trazia no seu coração um sentimento de profundo temor a Deus e profundo temor às autoridades que Deus havia estabelecido. E por isso ele não toca no ungido do Senhor. Mas esse é um assunto para um outro dia. Saul passa todos os dias do seu reinado perseguindo Davi, tentando matar Davi, tentando destruir Davi, porque ele estava com ciúmes, com inveja. E para piorar, o filho de Saul virou amigão de Davi. Aí que a situação foi se complicando cada vez mais. E Davi então passou a viver uma fuga intensa. Se a vida de Saul era perseguir Davi, a vida de Davi era fugir de Saul. Tanto que o capítulo 22 que nós lemos, irmãos, quando Davi se refugia na caverna de Adulão, e a palavra Adulão significa justamente refúgio. Quando Davi se refugia ali, é porque ele estava fugindo de Saul. Ele se esconde ali para fugir de Saul. E é interessante porque no final do capítulo 23, um capítulo anterior, 21, ou melhor, o capítulo anterior, o texto fala que inclusive Davi se fez passar por maluco. Se fez passar por doido para poupar a própria vida. Você sabia disso? O rei Davi, o maior rei da nação de Israel, um dia se passou por maluco, simplesmente para não ser morto.
O texto fala que Davi se contrafez diante dele. Ou seja, começou a falar umas coisas que não tinham nada a ver. Davi começou a falar algumas coisas sem sentido, como se ele estivesse louco, esclerosado, adoentado. Davi se fingia de doido. Davi esgravatava, se esfregava, se contorcia nos postigos das portas. Davi estava babando, deixava sua saliva correr pela sua barba. Ele não estava louco, mas ele se fez passar por maluco para poupar sua vida. Tamanha a fúria de Saul contra ele. E é nessa condição de Davi se fazendo de louco e correndo para a caverna de Adulão, é que nós aprendemos essa grande lição para sairmos do nosso lugar seguro. Para Davi, a caverna de Adulão era o lugar mais seguro onde ele poderia estar. Para Davi, o lugar mais seguro onde ele poderia estar era aquela caverna, refugiado ali, tranquilo, quietinho. Mas, queridos, quando Deus nos move do nosso lugar seguro, Ele nos leva para onde Ele quer e para cumprir o propósito que Ele tem. O profeta Gad chega diante de Davi e diz: sai do teu lugar seguro. Mas pastor, lugar seguro não é para a gente ficar? Zona de conforto não é um lugar que a gente deve permanecer? Nem sempre o lugar seguro é o melhor lugar para a gente. E quando o Senhor diz, sai deste lugar seguro, Davi estava pensando que apenas o Senhor estava convidando ele para sair da caverna de Adulão. Mas na verdade o Senhor estava dizendo assim, sai da caverna, porque tem um trono esperando você. E todas as vezes que Deus nos chama para sairmos das cavernas, que tem se constituído para a gente como lugar seguro, é porque Ele tem propósitos para a gente lá na frente. Que talvez hoje a gente não consegue ver. Que talvez hoje a gente não consegue entender. Que talvez hoje a gente não consegue definir exatamente qual é. Mas em obediência e por fé, levantemo-nos e saiamos do nosso lugar seguro. Porque o Senhor tem algo para nós. Certa vez o profeta Elias também teve o mesmo sentimento. Depois de ter vencido os 450 profetas de Baal, ele se refugia numa caverna e fica ali escondido. E aquela caverna se torna um lugar seguro para Elias. Mas o Senhor vai buscar ele na caverna, e fala com ele na caverna, e diz para ele na caverna, que fazes aí, Elias? Aí não é o teu lugar, não foi eu quem te coloquei aí, sai da caverna. E Deus tirou Elias da caverna para ungir Eliseu, e para ungir toda uma linhagem de profetas que viria depois dele. Então o convite de Deus para nós, no início desse ano de 2016, é o convite para nós nos levantarmos e com coragem, fé, ousadia, autoridade do Espírito Santo, sairmos do nosso lugar seguro para irmos em direção do lugar seguro que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque a exemplo da ilustração da praia que eu disse agora há pouco, que nós não descobrimos a sensação de estar no mar se nós não entrarmos nele, existem algumas experiências que nós só descobriremos quando saímos do nosso lugar seguro. E a primeira dessas experiências é que, quando nós saímos do nosso lugar seguro, nós descobrimos grandes oportunidades que podem mudar definitivamente a nossa vida. Irmãos, quantas e quantas pessoas, quem sabe aqui entre nós mesmos, entra ano e sai ano, continuam esperando uma grande transformação, continuam esperando uma grande oportunidade para mudar sua vida, continuam esperando uma grande oportunidade para não ser mais o mesmo, continuam esperando uma grande oportunidade para não viver mais a vida velha, continuam esperando uma grande oportunidade para ter uma grande guinada, seja qual for a área da sua vida. Mas nós só vamos descobrir o impacto dessas grandes oportunidades que mudam a nossa vida quando nós tivermos a coragem de sairmos do nosso lugar seguro. É muito interessante olharmos para esse versículo 2 especificamente, porque quando Davi chega na caverna de Adulão, ele se encontra ali basicamente com 3 grupos de pessoas. Primeiro ele encontra na caverna de Adulão homens que estavam em profundo aperto, no sentido de serem homens oprimidos. O segundo grupo de pessoas que ele encontra na caverna de Adulão é o grupo dos homens endividados. E porque eles eram endividados, normalmente eles eram discriminados da sociedade, então eles viviam na caverna, à margem de tudo, de todos, porque eles deviam para as pessoas e não podiam pagar.
O terceiro grupo de pessoas que Davi encontra na caverna de Adulão é um grupo de homens amargurados de espírito. Homens que estavam tristes, deprimidos, angustiados, amargurados profundamente. E talvez se nós estivéssemos no lugar de Davi, a sensação que nos daria é assim: eu estou procurando um lugar para me refugiar, certo? Eu estou procurando um lugar para me proteger, ok? Eu estou procurando um lugar para que o rei não me encontre e me mate. Aí eu encontro uma caverna, legal, uma caverna é um bom lugar para se esconder. Aí quando eu entro na caverna eu encontro só gente oprimida, endividada, apertada e amargurada de espírito. A primeira sensação que a gente tem é de olhar para aquele povo e dizer assim: puxa vida, eles estão piores do que eu. Deixa eu ir embora porque aqui não tem ninguém que possa me ajudar. Em outras palavras, a caverna de Adulão é aquilo que nós poderíamos chamar de um extrato do inferno. Um lugar terrível. E o texto traz uma outra informação significativa para a gente no meio desse caos todo. Eram 2 ou 3 homens nessa condição, irmãos? Eram 10 homens nessa condição? Eram 20? Quantos a Bíblia diz que eram? 400. Talvez um número, muito provavelmente o dobro de pessoas do que nós temos hoje aqui. Pensa no dobro de pessoas que nós temos hoje aqui, dentro de uma caverna, mas só gente problemática. A sensação que nós teríamos era de olhar para essa caverna e dizer: opa, aqui não é o meu lugar, eu já estou arrebentado demais para ficar no meio de tanta gente arrebentada. Você já teve essa sensação em algum momento? E você já teve inclusive a sensação de que você está sendo usado por Deus, mesmo estando todo ferido? Muitas vezes nós estamos feridos e Deus nos coloca diante de situações para ajudarmos outras pessoas. Você está atravessando uma crise dura no seu casamento, chega lá no seu trabalho, alguém te procura e diz: eu estou precisando da tua ajuda no meu casamento. Você está passando por uma crise tremenda, financeira, e alguém te procura e diz: olha, eu preciso muito da sua ajuda, estou precisando de dinheiro, não sei mais o que fazer. Você está enfermo, tratando ali meses uma enfermidade, sofrendo com aquilo, alguém procura você e diz: por favor, ora por mim porque eu estou enfermo. Já viveu uma experiência assim? Tem um livro bem interessante, de um autor chamado Henry Nouwen, e esse é um bônus de hoje à noite, que eu não disse isso de manhã, mas o livro chama O Curador Ferido. Vale a pena ler esse livro, porque muitas vezes Deus nos coloca diante de situações que nós somos chamados a curar, mas nós estamos feridos. Você ficaria na caverna de Adulão ou não ficaria na caverna de Adulão? Olhando aquele povo todo estrupiado, você ficaria na caverna de Adulão ou você deixaria aquele povo lá e ir embora? Depende. Se você visse naquele povo uma grande oportunidade, mas oportunidade? Quem daqui formaria uma equipe de trabalho com essas pessoas? Quem daqui montaria um time para disputar uma competição com essas pessoas? Quem aqui escolheria pessoas desse grupo para formarem o nome dos indicados para presbítero e para diácono? Quem aqui escolheria 10 desses 400 para formarem uma equipe ministerial? Só que Davi olhou para aquelas 400 pessoas miseráveis. E o texto fala que ele se tornou chefe deles. Agora aquilo que já estava caótico se tornou ainda mais. Porque o chefe deles havia acabado de se fingir de louco há pouco. Davi entra na caverna de Adulão ainda enxugando a baba da sua barba. Quando ele percebe aquele povo desnorteado, ele se coloca como chefe dos endividados, dos oprimidos, dos angustiados. O doido é o chefe deles. Mas por quê, gente? Porque sair do lugar seguro significa descobrir grandes oportunidades também. Se você for olhar a sua Bíblia um pouquinho adiante, você vai ver no capítulo 25, versículo 13. Que agora, no capítulo 25, Davi já não tem mais 400 malucos. No capítulo 25, versículo 13, esse número chegou a 600. 400 foram para a peleja e 200 ficaram guardando o acampamento. Aqueles endividados, amargurados,
loucos, acreditaram tanto na liderança de Davi que outras pessoas começaram a se agregar a ele. Seguramente ele deve ter tratado essas pessoas com graça também, né? Porque se ele se ele não tivesse tratado essas pessoas com graça, esse número não teria aumentado. Porque lidar com gente amargurada de espírito, oprimida e endividada, precisa ter graça. É fácil lidar com aquelas pessoas que não trazem consigo problema nenhum. Nunca dão problema, nunca têm dificuldade. Nós gostamos de nos relacionar com essas pessoas. Agora, com os amargurados, endividados e oprimidos, a gente tem medo até de perguntar se está tudo bem, porque vai que a pessoa resolve contar. Você vê o amargurado chegando lá de longe, você já começa a atravessar a rua. Você diz assim, se eu vir encontrar, e se eu perguntar como é que ele está, ele vai começar a falar, eu não vou querer ouvir. E se eu ouvir, eu não vou querer ajudar. Por isso, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Eu creio profundamente que a Igreja de Cristo é a caverna de Adulão da nossa geração. Porque se a pessoa tiver que ficar limpinha primeiro para depois entrar na igreja, não precisamos de igreja. Se a pessoa precisa primeiro deixar de ser um endividado para depois vir para a igreja perde sentido. Se a pessoa primeiro precisa deixar de ser um amargurado de espírito para depois vir para a igreja, perdeu o sentido de ser igreja. Então a igreja é uma espécie de manifestação da caverna de Adulão nos nossos dias, onde reúnem-se 400, 500, 1000 pessoas com as suas lutas. E um doido liderando todo mundo. É mais ou menos isso. Porque a igreja é a manifestação da graça para a nossa geração, gente. E se a gente não tratar as pessoas com a graça, a igreja perde o seu sentido. Querem outra prova de que esse negócio multiplicou na mão de Davi? Se você observar, no capítulo 25, 13, como eu disse, diz que o exército aumentou. Ou melhor, diz que o número de homens aumentou. Só que no capítulo 23, do versículo 8 em diante, diz que aquele grupo de loucos, de endividados, de amargurados, de apertados, sabe o que Davi fez com eles? Um exército. Pronto. Ele não tinha exército a seu favor. E agora ele está com mais de 600 homens à sua disposição. Ele vai ficar lá na caverna chorando as amarguras de todo mundo? Não. Ele pegou esses 600 homens e transformou eles num exército. E no capítulo 23, versículo 13, mostra que esses homens passaram a viver obstinadamente a favor da vida e da liderança de Davi. Porque quando ele saiu do lugar seguro, ele descobriu grandes oportunidades que poderiam mudar e mudaram, consequentemente, a sua vida. Em segundo lugar, quando nós saímos do nosso lugar seguro, nós aprendemos, gente, a total dependência de Deus. Eu diria mais, quando a gente sai do nosso lugar seguro, nós aprendemos a verdadeira e única dependência de Deus. Porque ou a gente depende de Deus, ou a gente depende dos nossos esforços. Ou a gente depende de Deus, ou a gente depende do nosso salário. Ou a gente depende de Deus, ou a gente depende da nossa saúde. Ou a gente depende de Deus, ou a gente depende da nossa competência. Ou a gente depende de Deus, ou a gente depende da nossa força. O único problema é que força, saúde, salário podem acabar da noite para o dia. A Lígia acabou de trazer aqui o pedido de oração do nosso irmão, que faleceu essa semana, 48 anos. A vida continua sendo como um breve pensamento, gente. E se a nossa fonte de sustento, o nosso alicerce, não for o Senhor, se a nossa dependência não estiver nele, estiver em qualquer outra coisa, nós estamos prevendo sim um ano 2016 de fracasso. Nós já estamos antecipando o nosso fracasso. Nós já estamos planejando falhar. Davi aprendeu exatamente o que significava depender de Deus, e isso fica muito claro nesse versículo. Quando ele chega para o rei de Moabe e diz assim, olha, eu vou deixar com vocês aqui o meu pai e a minha mãe, eu vou deixar com vocês aqui os meus irmãos, eu vou deixar com vocês a minha família, porque eu não sei ainda o que o Senhor quer fazer de mim. Como eu não sei o que o Senhor quer fazer de mim ainda, eu vou deixá-los aqui e vou seguir a minha história, vou seguir minha trajetória. Ah, meus irmãos, se essa não foi uma declaração que nós fizemos nesta virada de ano,
nós já estamos pelo menos 3 dias atrasados. Se em algum momento do início do ano novo para cá, nós não nos colocamos diante de Deus e dizemos assim: Senhor, eu quero saber o que o Senhor vai fazer de mim em 2016, nós já estamos por fora. Se em algum momento, do dia 31 para cá, você ainda não se colocou na presença de Deus e disse: Senhor, o ano novo está diante de mim, tem uma página inteira, um capítulo inteiro para acontecer esse ano. Eu quero saber o que o Senhor quer fazer de mim. Nós ainda não entendemos o que significa dependência dEle. Nós podemos escrever 50 post-its, 100 post-its, que em 2016 eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para tal lugar, eu vou para o outro, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ganhar, eu vou para lá, eu vou para cá. Se eu não me colocar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero saber o que o Senhor vai fazer da minha vida, todos os nossos planos vão por água abaixo. Não somos ninguém para dizer amanhã faremos isso ou aquilo, mas como diz Tiago, nós devemos dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou faremos aquilo. Então o grande exercício da vida cristã, irmãos, é aprender a dependência de Deus, única, total e verdadeira. Eu dependo do Senhor. Estão aqui, Deus, os meus planos. Está aqui, Senhor, o que eu penso. Está aqui o que eu desejo. Está aqui o que eu sonho. Mas a minha pergunta para o Senhor é: o que o Senhor quer fazer de mim no ano 2016? Porque a partir desta resposta de Deus, todas as demais coisas vão acontecer. Agora deixa eu dar um alerta pastoral. Se eu não der, eu não posso terminar essa mensagem. Não faça pergunta retórica a Deus. Ou seja, não pergunte sem querer ouvir a resposta. Porque se você perguntar, Deus vai te responder, meu irmão. Você está preparado? Se você perguntar: Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim em 2016? Ele vai te dizer. Mas você está preparado? Você está disposto a abrir mão de você? Você está disposto a abrir mão dos seus desejos para fazer aquilo que Deus quer fazer de você em 2016? Agora, deixa eu dizer uma loucura maior ainda que você precisa evitar. Se você perguntar para Deus assim: Senhor, o que o Senhor quer fazer de mim em 2016? E Deus falar para você o que Ele quer fazer de você em 2016, e você não cumprir, tendo sabido aquilo que Deus quer fazer de você, aí o problema é infinitamente maior. Então evita isso, em nome de Jesus. Por fim, sair do nosso lugar seguro também, gente, significa algo maravilhoso. Sair do nosso lugar seguro significa dizer que nós estamos sendo levados para o nosso único e verdadeiro lugar seguro, a presença de Deus. Deus queria tirar Davi da caverna de Adulão para levar na presença dele. Esse era o lugar absolutamente seguro. E aí eu convido você para pensar um pouquinho no livro dos Salmos. Você sabe que o livro dos Salmos foi escrito, a maioria dos salmos, escrito por Davi mesmo. E se você pegar o Salmo 52 e o Salmo 142, são 2 salmos que Davi escreveu quando ele estava na caverna de Adulão. Depois você pode abrir sua Bíblia agora, se quiser, na sua casa depois. Leia o Salmo 52 e leia o Salmo 142. São 2 salmos que Davi escreveu enquanto ele estava na caverna de Adulão. E olha só o que ele diz, apenas um extrato. No Salmo 52, por exemplo, ele diz assim, logo no versículo 1, a bondade do Senhor dura para sempre. A fúria dos meus inimigos é pesada, mas vai passar. Ficar nessa caverna com 400 malucos é difícil, mas vai passar. Viver em constante fuga é difícil, mas vai passar. A única coisa que não muda é a bondade do Senhor. O Senhor é bom e a bondade de Deus dura para sempre. Ele reconhece isso estando ali na caverna de Adulão. Depois, no Salmo 142, versículo 5, ele diz ao Senhor, orando, clamando, Senhor, Tu és o meu refúgio. E qual que é o significado da palavra Adulão que eu disse agora há pouco? Refúgio. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, eu estou em Adulão. E é tão seguro aqui. Mas eu te agradeço porque o meu verdadeiro Adulão
é o Senhor. Eu te agradeço porque o meu verdadeiro refúgio é o Senhor. Eu te agradeço porque a minha fortaleza é o Senhor. Não existem cavernas nesse mundo que podem ser tão seguras quanto a presença do Senhor. Tu és o meu refúgio. Eu imagino que é essa oração que a gente precisa fazer com mais intensidade no ano 2016. Dizer, Senhor, Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Eu quero sair do meu lugar seguro para ir para o Teu lugar seguro. E o Teu lugar seguro é a Tua santa e doce presença. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu adulão. Queridos irmãos, a primeira previsão que eu quero compartilhar com vocês é essa. Se vocês procuram um lugar mais confortável, permaneçam onde estão. Se vocês procuram um lugar mais tranquilo, permaneçam também onde estão. Se vocês procuram comodismo, permaneçam, porque a zona de conforto tem essa característica. Mas se vocês procuram conhecer o que Deus quer fazer de vocês em 2016, levantem-se e saiam do lugar seguro. E vão em direção para o lugar que Deus mesmo tem mostrado. Saiam do adulão temporário e vão para o adulão eterno. O Senhor que é o nosso refúgio, sempre presente. 2016 pode ser o ano que vai marcar a nossa vida, porque abandonamos o lugar seguro e o deixamos para trás. Para assumirmos concretamente o novo de Deus para a nossa vida. Ele é o nosso refúgio e Ele não falhará jamais. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Quero convidar os presbíteros que venham à mesa, que nós vamos ter esse privilégio tremendo que é o de servir vocês nesta hora com a ceia. E eu vou pedir a gentileza do presbítero Paulo Ronque e Paulo Silveira nos ajudarem também na distribuição dos elementos nessa noite. Tá bom? Por favor, os presbíteros, mais os dois Paulos vão nos ajudar aqui na distribuição dos elementos. Convido a igreja que se coloque em pé. Nós vamos agradecer a Deus por esta mesa tão preciosa. Queridos, olha, essa mesa aqui só é uma realidade porque Jesus deixou o seu lugar seguro. Não, eu não estou me referindo a Belém e o fato dele ter ido a Jerusalém. Estou dizendo da eternidade. Ele saiu do lugar mais seguro da eternidade, para viver entre nós, como homem se fez, para morrer numa cruz. O maior exemplo, a maior inspiração que nós podemos ter de alguém que deixou o seu lugar seguro. Por isso que você pode comer o pão e beber o cálice nesta noite. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Santo e eterno Deus, muito obrigado por esses privilégios e por essas bênçãos que temos recebido nesta noite aqui. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações, Deus. Nos ajude a sairmos do nosso lugar seguro, para irmos para o lugar para onde o Senhor tem nos mostrado, Deus. O Senhor não quer que passemos a nossa vida toda nas cavernas, escondidos de uma caverna para outra, mas o Senhor quer nos levar para o centro da Tua vontade. Tem um trono para ser ocupado, tem profetas para serem ungidos. Nós queremos nos colocar à disposição para que isso aconteça. Ó Deus querido, abençoe-nos agora enquanto vamos participar da mesa do Senhor. Te bendizemos, ó Pai, pelo corpo que foi entregue, pelo sangue que foi derramado, pela nova vida que temos em Jesus. Bendito seja o nome da Tua glória. Obrigado por esse alimento. Obrigado por Jesus Cristo, pão vivo que desceu do céu. Obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar na nossa mesa o pão diário. Te damos graças por tudo e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, meus irmãos. O pão é o símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi crucificado em nosso lugar. Suas mãos
foram perfuradas, o seu lado cortado, o sangue foi vertido, para que nós tivéssemos vida nova em Jesus, nele. O cálice com o suco de uva, o produto da videira, o vinho, é o símbolo do sangue que foi derramado. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado. É com essa convicção que eu convido você a receber o pão, receber o cálice do Senhor e participar dele com alegria, em santidade, mas ao mesmo tempo em consagração, porque um novo ano começa, gente. É um tempo de renovar, é um tempo de consagrar, é um tempo de rever. Você que é salvo em Cristo Jesus, tem plena segurança disso. Já foi batizado numa igreja evangélica, está em plena comunhão com a sua igreja. Você é convidado para participar desta mesa, receber o pão, o cálice e celebrar esse momento de festa, de unidade e de alegria na presença do Senhor. Peço que aqueles que vão participar da mesa nesta noite, por favor, se coloquem em pé e os presbíteros servirão a todos. Você vai receber os elementos e aguardar até que todos se sirvam, para que ao final comamos e bebamos juntos em oração, tá bom? Aqueles que vão participar, por favor, então se coloquem em pé. Após ter recebido, se assentem e aguardem para comermos e bebermos juntos, da presença do Altíssimo. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. Meu mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que
eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Vamos permanecer em oração, gente. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio, por esse sacrifício feito. Você conhece qual é o seu lugar seguro? Você conhece qual é o lugar que tem limitado os seus pés? Qual é o lugar que tem limitado a sua visão? Qual é a condição que você tem impedido você de estar no centro da vontade de Deus? O convite do Senhor é: saia do lugar seguro para ir para o lugar mais seguro do centro, mais seguro do mundo, que é o centro da vontade de Deus. Agora sim, queridos, no primeiro ato de oração, de fé, comamos o pão, o corpo vivo de Cristo, entregue e oferecido por nós na cruz do Calvário. Agradeça a Deus por tão grande amor, o amor da entrega, o amor incondicional. Peça que o pão da vida te alimente, querido. Que o pão da vida te revigore em nome de Jesus. Precisamos de alimento para esse ano novo, gente. Agora, num segundo ato, tome do cálice. Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, disse Jesus. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tomai e bebei. E assim, queridos, nós encerramos este primeiro domingo, esse primeiro culto do ano 2016. Mais uma vez, que Deus abençoe a todos e dê a nós um feliz, abençoado ano, na presença, na companhia dEle, no amor que vem dEle. Que você tenha uma semana que já evidencie isso de uma forma muito clara, muito intensa. Que você tenha experiências durante essa semana para dizer assim: esse ano Deus tem algo novo preparado para a minha vida. E que, alimentados e nutridos por esta mesa bendita, saiamos para os desafios que Deus tem para nós a cada dia. Há um recado aqui para os homens que fizeram a encomenda da camiseta bonita, igual aquela ali que o Adalberto está usando, dos homens de honra. E o Adalberto mesmo estará ali à disposição para entregar as camisetas que ficaram prontas, tá bom? Você pode retirar a camiseta e fazer o pagamento diretamente com ele. O Homens de Honra é o ministério de homens desta igreja. E você, homem, é sempre convidado a participar. Aproveite para conversar com o Beto, tirar dúvidas e saber das próximas programações dos Homens de Honra também. Domingo que vem, queridos, retomamos a escola discipuladora. Acontece todos os domingos às 10h30 da manhã, naquele programa diferenciado para as férias. É um número menor de classes, estudando o mesmo tema durante o mês de janeiro.
Aí a partir de fevereiro retomamos com esses temas que estão aí no boletim, no anexo ao boletim. Inclusive as pessoas que querem fazer seu batismo, fazer profissão de fé, fiquem atentos porque em fevereiro nós começaremos a chamada classe de membresia, que é a classe que prepara as pessoas para se tornarem membros da igreja. Tá bom? E mais um recado que eu considero muito importante é que a partir de amanhã estará aqui na cidade e a partir de terça-feira à disposição da igreja, o pastor Marcos Vinícius, que é o pastor que está vindo compor conosco uma equipe pastoral a partir desse ano de 2016. Está vindo com a sua esposa, Márcia, e os seus 3 filhos, Caio, Felipe e André. Uma família muito amada, que eu tenho certeza que a igreja vai se identificar muito. E a partir de terça-feira eles já estarão aqui à disposição da igreja, tá bom? No próximo domingo os receberemos oficialmente aqui com a igreja toda congregada. Mas durante a semana já contem com a presença desse pastor que virá para nos ajudar, para somar forças conosco no trabalho, multiplicando assim as frentes de trabalho. Né? O pedido é o mesmo, que a igreja ore muito por ele, pela família, nessa fase de adaptação que eles vão viver aqui na cidade, e também acolham bem, né? Como fizeram comigo e com a minha família há 2 anos, façam também com o pastor Marcos. E como tem feito também com o pastor Marco, uma igreja sempre abençoadora com os servos, né, com os pastores. Então, continuemos assim, estendendo também o nosso abraço ao pastor Marcos Vinícius. Tá bom? Vamos nos colocar em pé mais uma vez, vamos orar, encerrando assim o culto, recebendo a bênção. Dê a mão àquele que está ao seu lado e vamos orar ao Senhor, entregando a Ele a nossa vida nessa semana e nesse ano que virá, em nome de Jesus. Pai querido, entregamos e dedicamos este culto única e exclusivamente à glória do Senhor, Deus. Tudo o que fizemos aqui foi para o Senhor. Se cantamos, para o Senhor cantamos. Se aplaudimos, para o Senhor aplaudimos. Se levantamos as nossas mãos, para o Senhor as levantamos. Se oramos ao Senhor, oramos. Se meditamos, para o Senhor e do Senhor meditamos. Toda honra, toda glória e todo louvor somente ao Teu nome. Despede-nos em paz agora, Deus. Nos dê uma semana de bênçãos, de vitórias, de livramentos. Nos dê uma semana, Pai, em que o Teu Espírito Santo seja uma presença real e constante na nossa vida. Abençoe, ó Deus querido, desafiando-nos a sairmos do lugar que nos limita, do nosso lugar seguro, para irmos em direção à vontade do Senhor para a nossa vida. E nos dê sempre, ó Pai, esse privilégio tão grande, que é o privilégio de estarmos juntos em igreja. Que no ano de 2016 pratiquemos a comunhão, pratiquemos com intensidade o estarmos juntos aqui, Pai, para Te adorarmos, Te bendizermos. E que, ó Deus, assim vejamos grandes feitos do Senhor na nossa vida, na nossa família, na igreja, em tudo o que somos e em tudo o que temos. Despede agora o Teu povo na Tua paz. Nós oramos agradecidos no nome santo e bendito de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre todos vós, e sobre vós permaneçam, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Talvez você não tenha dado um abraço ainda a alguém de Feliz Ano Novo. Está se encontrando agora? Faça isso. Boa semana. Feliz Ano Novo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ide em paz, e o Deus da paz será convosco.